Olá, queridos amigos, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nesse instante nos trazendo paz e luz no coração. Quero aqui desde já deixar o meu abraço aos nossos amigos do Sagrada Família, um grupo amigo, querido, que trabalha em nome da doutrina espírita e que nos oportuniza nesse instante do espaço para falarmos sobre um personagem muito interessante da história do cristianismo e, sem dúvida nenhuma, por que não falarmos sobre também a nossa história, um pouco sobre a nossa história como seres humanos que encontram espaços de superação nas suas lutas cotidianas, nos seus espaços cotidianos de vencermos as nossas dificuldades. Sem dúvida nenhuma, esse personagem foi um personagem singular que nos trouxe esta possibilidade desse encontro e por isso falarmos hoje sobre Saulo de Tarsus ou Shaul de Tarshish, conforme assim queiram os seus historiadores, também conhecido como Paulo de Tarso, aquele por quem meu pai inspirou-se para colocar o meu nome quando nasci, e trago aqui essa missão, não é? Essa missão de representá-lo, embora seja apenas um genérico deste grande personagem, esse personagem sem igual na história do caminho de Jesus sobre a terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o encontro que Paulo teve com os seus futuros colegas correligionários, quando ele, após o seu momento da sua conversão. E a conversão de Paulo, sem dúvida nenhuma, é um fato muito interessante, porque evada de possibilidades mediúnicas, efeitos, fenômenos que estariam ali presentes, claro que narrados à época, ao conhecimento da época. Isso não nos dá nenhuma possibilidade de afirmar que, de fato, as coisas tenham se passado ipsis verbis da forma como foi narrada, mas é muito difícil nós encontrarmos narrativas a respeito da vida de um personagem que tenha vivido nesse tempo de Jesus e fazermos então esses relatos fidedignos sobre a sua história. No caso de Paulo, existem em Atos dos Apóstolos muitos contos, muitos fatos que podem ser analisados sob a ótica até da historiografia, embora isso não seja possível, porque não existem outras testemunhas que de certa forma tenham revelado que de fato aquele personagem, Saulo de Tarso, caiu do cavalo ou do camelo, né? Conforme assim se queira dar no sabor da narrativa, à entrada de Damasco. Então esse é um ponto que cabe-nos aqui fazermos várias análises e possibilidades de análise à luz daquilo que nós sabemos sobre as capacidades e possibilidades da alma humana. E é pensando nisso que Kai Barchutel vai escrever esse capítulo especificamente falando sobre essa apresentação desse novo apóstolo na comunidade de Damasco e também em Jerusalém. Imaginem as dificuldades que tem esse companheiro novo ao adentrar num grupo ao qual ele perseguia em etapas pretéritas da sua vida, em outros tempos da sua vida. Conquistar confiança dessas pessoas e tudo mais, sem dúvida, é uma parte especial de toda essa história, para além da sua fantástica conversão mágica que acontece às portas de Damasco e os dias que se seguem. Então, todos nós já temos de alguma forma o conhecimento dessas passagens, mas não custa lembrar que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, lembrando que Atos foi um livro escrito por Lucas, Lucas era médico de Paulo, ele o acompanhava muitas vezes nas viagens e é considerado
para muitos estudiosos, uma continuação do Evangelho de Paulo. Na verdade, Atos está dividido em dois grandes personagens, que é Paulo e Pedro, uma primeira parte dedicada a Paulo e uma parte dedicada a Pedro, aonde lá nós vamos ver todos esses fatos ocorridos. No capítulo 9, especificamente, a conversão. Todos sabemos, Paulo era provavelmente um fariseu, dizem até que ele era um zelota, né? Aquele que zelava pela lei, aquele que cuidava da lei, e ele perseguia os cristãos por uma razão muito simples. Ele acreditava que a sua verdade era superior à verdade dos outros, né? E isso fez com que ele agisse pelo seu fígado, seu estômago. Ele era apaixonado pelaquela questão e ele não ia abandonar isso de jeito algum. Então, por isso, Paulo se fez um grande perseguidor daqueles que eram os subversivos, os que não estavam em conformidade com aquilo que a lei assim promulgava, ou pelo menos os costumes que a lei, derivados da lei. Então, Paulo persegue esses que eram dissidentes, fazendo com que eles pagassem com a própria vida, muitas vezes, o fato de que eles não estarem seguindo aos preceitos comuns da cultura judaica da época, que era aquilo que o templo defendia e que os judeus, os zeladores da lei, teriam a missão de fazer. Paulo era um missionário no seu papel, de cumprir o seu papel, e ele fazia isso muito bem. Ele era uma pessoa de uma capacidade mental muito grande, ele tinha uma possibilidade real de se comunicar de forma veemente, tinha um ego super excitado, era uma pessoa que era dotada de uma capacidade de argumentação, e quando os argumentos falhavam, ele partia para as atitudes viscerais, como a gente vai ver no episódio com o seu embate com Estevão, né, que leva à morte do Estevão. Isso muito bem narrado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E aí a gente vai compreender o quanto esse personagem seria importante dentro da história do cristianismo, por conta não da sua formação, porque ela seria contrária a muitos dos ensinamentos de Jesus, mas porque ele ele seria, por essas características de vontade, de perseverança, de força, ele seria realmente um grande apóstolo que se entregasse a Jesus, ele seria de uma grande importância, como foi para a disseminação do conhecimento do cristianismo. Bom, então o que vai acontecer com Saulo? Saulo, ele persegue os cristãos. À época, Jesus estava no auge da sua vida, no seu último ano da sua vilegiatura carnal, e o assunto Jesus se espalhava como rastilho de pólvora, como fogo no rastilho de pólvora. Era algo assim muito, muito contundente a presença de Jesus. E Jesus não era imperceptível. Jesus não era uma pessoa que se ouvia um boato. Não, Jesus era alguém que contaminava. Quando ele se juntava aos milhares e ele arregimentava pessoas que eram normalmente o alvo daquelas pregações mais inflamadas dos grandes dogmáticos, dos grandes religiosos de então. Então, ele, de certa forma, roubava a cena, ele retirava do foco do templo aqueles que seriam supostos prosélitos para o judaísmo, e ele fazia isso de uma forma muito forte, porque ele tinha, segundo os relatos, ele tinha poderes, capacidades explícitas que faziam dele um ser diferente, que levavam as pessoas a segui-lo de maneira assim, quase de maneira cega. As pessoas iam, quando tinham conhecimento de que havia alguém com essas possibilidades, essas pessoas então iam aos milhares ao encontro dele, para justamente sanarem as suas exulcerações, sanarem as suas dores, os seus problemas, que eram evidentes, e naquela época então, com tanta pobreza, com tanta miséria que havia, com o escárnio das autoridades em relação à população, isso fazia um prato cheio para que as pessoas encontrassem alguém que tivesse uma porta, ou representasse uma porta de libertação,
um lugar muito importante para que essas pessoas pudessem então se apegar, não é? Uma âncora importante para as pessoas se apegarem. E Jesus fez esse papel muito bem, e Saulo tinha um tanto quanto raiva disso, porque ele não admitia. Como assim um carpinteiro ignorante, nascido numa cidade insignificante, como ele poderia ser, de fato, ter alguma representação dentro do cenário da inteligência, da teologia? Como ele poderia fazer isso? Não havia como ele fazer isso. E por isso ele achava um absurdo. Quando o modelo mental é assim, o modelo mental, quando a gente acha que nossa realidade é melhor do que a dos outros, a gente não entende por que o outro pensa como o outro pensa. Daí vem muitas dissensões sociais, como vemos hoje muito acontecer. Eu acho que a pessoa pensa errado porque ela não pensa como eu, e aí vem as perseguições, aí vem as divisões muito comuns. Naquele tempo não era diferente. O modelo mental de Saulo era um modelo mental daquela criança que, segundo os relatos, fora educado por Gamaliel, um grande sacerdote, que o inicia na cultura e claro, impregna nas suas relações mentais os princípios, a lógica da sua fé, e ele não vai admitir que qualquer pessoa que chegue simplesmente destrua todo o seu arcabouço cognitivo. Em nome de quê? Em nome de quê? Então ele não admite isso, e por isso ele é um perseguidor. Ele não é uma pessoa ruim. Como muitos de nós que fazemos nossas perseguições, aqueles que não são os nossos correligionários, que não pensam como nós, como a gente pensa, como pensamos, ele não era uma pessoa ruim, assim como não somos ruins. Mas simplesmente no momento em que acontecia algo que era dissidente do seu modelo, ele então agia com veemência. Esse era o papel, ou era basicamente a maneira de Saulo se expressar nas suas condições. Muito bem. Então, Saulo, ele estava nessa perseguição, mas Jesus, de maneira contundente, o tocava em um ponto que nós vamos encontrar dentro da simbologia das parábolas. Eu relaciono muito a uma passagem que Jesus traz de uma parábola do reino, uma das 7 parábolas do reino, a grande joia da coroa, que são essas 7 parábolas do reino, e ele traz uma que eu acho fantástica, que ele diz que o reino dos céus é como uma mulher que mistura a farinha, o fermento na farinha, até a farinha levedar. E pronto, encerra aí a parábola. Querendo dizer que o reino dos céus é algo de dentro para fora, que ocorre de maneira lenta, de maneira subreptícia, de maneira transparente, mas acontece quando o sujeito é inoculado do fermento que o infla, que o inflama, que o enche, que o preenche, que faz com que ele cresça, assim como a massa cresce. As pessoas também crescem quando este fermento é inoculado, fermento do reino. Então, e por coincidência, né, a farinha também chama farinha do reino, mas não tem nada a ver isso aí, não é a farinha do reino de Deus, é só isso para fazer esse relato. Mas naquele momento, esse fermento, esse fermento ele estava inoculado no Saulo. Saulo estava inoculado desse fermento, e a partir daí o Saulo começa a fazer indagações mentais. Essas indagações mentais são muito bem elucidadas também por Emmanuel, nesse belíssimo livro de Paulo Estevão, aonde Emmanuel fala sobre as perguntas que Saulo não se permitia fazer, mas que estavam ali no âmago do seu psiquismo. Ele não admitia, mas ao mesmo tempo se escandalizava e ficava extremamente impressionado com a capacidade desse homem em arregimentar os seus prosélitos, os seus seguidores. Então Saulo ficava muito impressionado com isso, ao ponto de estar realmente tocado, e quanto mais ele resistia a esse fato, mais esse fermento o inoculava, porque ele ficava com a atitude mental conectada com Jesus. Então, acontece muitas vezes, quando estamos diante de alguém que nós temos uma raiva, um ressentimento,
por mais que nós não queiramos, nós estamos cada vez mais presos a essas pessoas no campo mental. Assim também estava Saulo preso ao campo mental de quem? De uma alma, de um espírito perfeito que já pisou na terra, conforme assim nos dizem os espíritos. E esse espírito perfeito que chega na terra, imagina você estar em conexão mental com algo dessa magnitude. Ele, claro, seria subjugado como aquela história da hipnose, né? Ele quase que por uma hipnose ele seria subjugado. A qualidade mental de Jesus seria de tal forma superior à sua que ele teria que render-se em um determinado momento ele teria que render-se. Então ele toma conhecimento, e aí começa o relato do capítulo 9, ele toma conhecimento de que havia um grupo de cristãos indo ou estando lá em Damasco, coordenados, né, sob a ação de alguns pensadores muito ilustres para aquele povo, e ele resolve então pedir as cartas de autorização, uma espécie de mandato, que seria aquilo que lhe autorizava, lhe otorgava ir ao encontro desses para perseguir e prender. Lembrando que as autoridades romanas não davam a esses homens o direito da morte, né? O direito da pena de morte não era dado a eles. Eles não tinham algo que era conhecido como jus gladio. Eles eram limitados, então o máximo que eles podiam fazer era prender e criar condições para que o próprio poder romano condenasse essas pessoas. E como havia um pacto ali de não violência e de acordos entre as autoridades judaicas e o poder romano da época, isso era muito fácil de conseguir, essa espécie de argumentação pró-condenação. Então eles agiam dessa maneira, de forma muito veemente. E assim foi, ele pega o seu mandato e vai inflado de raiva, portanto conectado, hiperconectado. Isso Jesus já tinha morrido. Imagine que Jesus, segundo os relatos, nós estamos falando entre 3 e 6 anos após o período em que Jesus morreu. Jesus, segundo a historiografia, ele estaria ali morrendo por volta do ano 33 ou 30, isso vai depender um pouco aí dos relatos, né? Então isso 30 ou 33, isso depende muito aí da história. Então, por isso, a datação está entre 33 e 36 anos, que seria após aquele marco zero, que representa também, segundo a tradição, o nascimento de Jesus, embora já se saiba que Jesus nasceu um pouco antes. Mas isso é só um detalhe histórico para que a gente possa contextualizar essa história magnífica, maravilhosa desse homem comum. Então, o que aconteceu nesse período? Ele sai com sua carta e vai a Damasco. Nas portas de Damasco, ele tem uma explosão. Aquilo foi uma epifania. Aquilo ele vai entrar no estado de emergência espiritual de tal sorte que o seu clamor interno, a sua culpa, o impede de perseguir aqueles a quem ele ia, naquele momento, prender. Ele estava na certa fazendo suas indagações. O que há de mal nessas pessoas? O que há de mal na pregação deste homem? Por que este homem é tão perseguido? Por que eu faço isso? Certamente a sua cabeça já estava de tal forma aprisionada nesse novo pensamento que ele não estava se permitindo mais fazer aquilo. Uma espécie de blindagem psíquica que o impedia de cometer mais aquele ato de imprudência, porque ele já estava para além da sua própria vontade, porque a sua vontade já havia arrefecido. Ele não tinha mais aquela vontade de fazer isso, e por isso ele tem aquela célebre história de que ele cai do seu animal. Quando ele cai do seu animal, ele tem a entrega da alma. Esse momento da entrega da alma é muito importante porque mostra o quanto ele estava disposto a seguir por um novo caminho, a fazer o que ele diria depois, né? A morte do homem velho e o nascimento do homem novo, aquela morte diuturna que ele teria a partir do momento em que ele se permitisse viver uma nova realidade. Isso seria o seu cotidiano dali para frente, mas ninguém sabia. Até então, na externalidade, na carnalidade, ele era um perseguidor, ele era um algoz,
Ele não, de forma alguma ele era um parceiro, um companheiro de viagem. Não era alguém digno de confiança para se deitar à luz das estrelas e dormir uma noite sossegada ao lado de um homem desse, porque ninguém sabia quais eram as suas reais intenções. Vai que ele estivesse ardilosamente querendo cumprir, né, com seu desiderato de outra forma. Da violência não deu, vamos pelos ardis, dos perseguidores, dos covardes. Talvez ele fosse fazer isso. Então, ele tem um fenômeno da cegueira, que pode ter sido realmente algo de uma estafa. Ele estava num lugar de uma temperatura muito rígida, ele estava num lugar cansado, talvez, de uma viagem, estressado, um estresse muito grande pelas seus sentimentos movimentados, e até mesmo também, por que não, por uma atitude, né, uma conexão com o espiritual que possa, de fato, tê-lo cegado. Eu, particularmente, assim, na minha modesta opinião, eu acho que a simbologia da cegueira temporária de Paulo é algo que marca o fim de uma era. Por quê? Porque as suas visões, que eram a maneira como ele via o mundo, a sua mundividência foi destruída ali. É como se ele não pudesse mais enxergar o mundo com os mesmos modelos mentais que foram inoculados na criança, por Gamaliel e etc. É como se ele não tivesse mais essa possibilidade, por isso cegueira, porque você não tem mais parâmetro para julgar o mundo. Com que olhos eu vou ver o mundo? Como eu vou julgar as coisas, isso, aquilo outro, se eu não tenho mais, os meus pressupostos estão todos falidos, eu já perdi todos eles, agora o que eu vou fazer? Por conta disso, ele está agora diante de uma situação muito complicada, que é ir para o novo mundo, um lugar desconhecido, que ele não havia ainda se permitido fazer. Então a cegueira, ele então olha e vê uma luz, ele pergunta quem é essa luz, não é? E a voz diz: eu sou o Jesus, o Cristo, aquele a quem você persegue. E ele então diz aquela frase muito bonita, ele diz: que queres tu que eu faça? Então Jesus ordena que ele entre na cidade, vá à rua direita, lá um local, tem uma estalagem, e ele fique lá aguardando a presença de um companheiro, de um irmão que irá dar a ele as instruções necessárias. Quem é essa pessoa? Ananias. Ananias era um apóstolo, né? Já nesse momento, um seguidor ferrenho de Jesus, que conhecia Saulo, sabia da história dele. E diz assim: meu Deus, esse homem era um perseguidor. Então Jesus aparece para Ananias, e aí Caio Bachuter vai falar que isso faz parte do animismo dessa história, né? Tem um fenômeno anímico aí nessa história, tanto quanto o encontro de Jesus com Ananias, quanto o encontro de Ananias com Saulo seria também um fenômeno de desdobramento, de bilocação, alguma coisa assim que poderia estar ali em curso. Então, naquele momento, Saulo é encaminhado para uma estalagem e fica lá 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, cego, coitado, sem enxergar nada, sem nenhuma visão de mundo, desesperado, porque foi esvaziado por dentro, foi esvaziado de uma forma assim muito forte. E quando Ananias diz assim para Jesus, ele era um perseguidor, Jesus disse: olha, vá, porque esse homem é muito importante para o meu trabalho, é um vaso escolhido que eu quero muito, mas muito mesmo, que ele seja preservado. E assim foi. Ele vai à estalagem onde Saulo se encontra, põe as suas mãos sobre Saulo, ele está espiritualmente ou presencialmente, isso, né, fica parecendo que ele foi realmente em desdobramento, porque segundo o relato de Atos, Saulo teve uma visão, né, do Ananias, né? Então seria como se fosse uma visão espiritual, e ele fica então recuperado dos seus olhos e sai dali já para uma sinagoga com o discurso invertido. O que é o discurso invertido? Ele vai para um lugar onde todos esperam o doutor da lei, o fariseu, o zelota, subir à arquibancada ali ao púlpito para defender a lei e combater os que eram os seus dissidentes. Quando ele sobe, tudo a surpresa ali se dá. Porque ele começa então a defender algo que ele não defendia, que ele perseguia. Ele começa a falar a respeito de Jesus como de fato o Messias prometido.
ele começa a ir ao encontro das tradições, as tradições dos profetas, que não eram ou que não coadunavam com os seus pensamentos, aqueles pensamentos mais anteriores, de que Jesus não era uma pessoa qualificada para isso. Ele estava agora ciente de que, de fato, houve uma confusão de achar que o Salvador viria de um grande poder, e agora está aí o carpinteiro, pobre, talvez analfabeto, vindo de uma cidade pobre, sem exército, sem guardas, sem armas, sem nada, para vencer a Águia Dourada e a todas aquelas forças titânicas que se impunham sobre aquele povo, coitado. E isso ele vai começar a fazer, só que, claro, no momento em que ele começa a fazer esse trabalho, ele é visto como, opa, enlouqueceu, esse homem está louco, como pode fazer isso? Ele agora está mudando, é um vira-casaca, ele falava isso, agora fala aquilo, como pode isso? E aí começam então a tramar a sua morte. Aqueles que eram seguidores de Jesus estavam instruídos por Ananias e de certa forma sabiam que ele estava ali também com esse mesmo intuito, que eles queriam matá-lo e ele não queria que o vaso escolhido por Jesus morresse. Ele então junta com uma turma e resolve tirar Saulo de Damasco. É uma saída um tanto quanto espetaculosa, porque ele vai ser colocado num cesto e vai ser descido em cordas para o lado de fora, e ele então parte para onde? Para Jerusalém, né? Justamente no lugar aonde estava ali o mais quente de toda essa história, estava em Jerusalém, estava acontecendo de maneira mais veemente todos esses embates. Ali estava a Torre Antônia com seus 500 soldados protegendo a hegemonia daquele território da conquista de Roma. Estava o templo, a grande força da lei estava lá, e ele vai justamente para o outro furacão. Todos também o sabiam, conheciam ele, e ele chega lá e faz o mesmo discurso para o sabor da loucura, para todos perceberem que ali havia uma loucura, e assim queriam também tramar a sua morte. Ou seja, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, o resultado da mudança de opinião de Saulo foi a condenação à morte. Ele seria morto se não fosse tirado de lá, e ele então vai para o deserto. Ele vai, antes disso, né, ele está no seu momento ainda de fuga. Ele será encaminhado para um lugar chamado Cesareia, e de lá ele vai para Tarso, a sua cidade natal, aonde, segundo Emmanuel, ele vai encontrar-se com seu pai, para desgosto do seu pai, que não aceita a sua conversão. Para os amigos, que eram aqueles grandes amigos que o apoiavam, sempre o apoiaram nas suas ideias, eles também serão aqueles que vão virar as costas para ele. E ele então se refugia ao deserto durante muitos anos, durante 3 anos, ele vai ficar lá nesse momento, até começar de fato a sua jornada. Mas a maior dificuldade de Saulo em Jerusalém foi aproximar-se dos homens do núcleo duro, vamos dizer assim, do cristianismo, porque ninguém queria aceitar. Foi necessário que houvesse uma intervenção de amigos, de companheiros, que viessem ao socorro dele, como Barnabé, por exemplo, para poder esclarecer tudo o que houve, todo o processo da conversão, para que ele pudesse então ser aceito pelo grupo através dessas argumentações, mas com muita resistência. Não foi fácil aceitar isso. Eu queria fazer uma pausa antes de falar um pouco assim, porque Caibara ainda fala sobre as 4 viagens de Saulo, que na verdade são 3, porque a 4ª viagem é uma viagem já para Roma, mas esses 10.000 quilômetros que Saulo andou, agora Paulo já convertido, em nome de Jesus, fundando igrejas, escrevendo cartas e fazendo os primeiros registros do cristianismo. Não são os evangelhos, embora Emmanuel diga que os evangelhos já existissem à época de Paulo, porque ele carregava
nas suas andanças ele carregava manuscritos de Mateus, etc. Mas a datação histórica mostra que talvez a história não seja exatamente essa. Os primeiros relatos escritos, documentos existentes, que os arqueólogos conseguiram descobrir, são as cartas de Paulo, né? Essas são as que resistiram, algumas existem ainda em original, e por isso elas são consideradas os primeiros documentos reais do cristianismo, além, claro, das documentações de outros historiadores que fizeram na época documentações a respeito da passagem de Jesus na Terra, como Flávio Joséfos e outros mais. Muito bem, então esse homem que vai se retirar, ele está agora inserido num grupo, a princípio com muita resistência e depois com outras dificuldades. Porque o pensamento de Saulo era um pensamento de inclusão. Inclusive, quando Jesus diz a Ananias que ele será o vaso escolhido, diz assim: ele será para os gentios e para outros também, aqueles que eu vou levar a minha mensagem. Não serão os judeus, mas os perdidos da casa de Israel, as ovelhas desgarradas. Essas serão resgatadas por este homem. Então ele não podia, de maneira cultural, ele não podia chegar nos lugares e fazer, de certa forma, aquilo que era a imposição que ele fizera antes. Ele tinha que entender que existia uma mensagem, um conteúdo muito superior a dogmas, procedimentos, e que ele não podia diminuir a mensagem simplesmente a um conjunto de regras. Não. Ele precisava entender que haviam outras questões, demandas culturais que precisavam ser respeitadas. E por isso ele começa a ter um embate com o núcleo duro da Casa do Caminho, ali do povo, que era Tiago, considerado o irmão do Senhor. Tiago, provavelmente também historicamente, um Tiago que é diferente do que a história, a teologia conta. Esse Tiago provavelmente era filho de José, irmão de Jesus mesmo. Era considerado um homem camelo, não tomava banho, ele era muito seguidor da lei, um judeu muito rigoroso. E Pedro, que era um seguidor, por incrível que pareça, Pedro, dentro da hierarquia, digamos assim, do zelo daqueles dogmas novos, Pedro estava numa segunda classe em relação ao próprio Tiago, segundo também os relatos que estão aí postos hoje pelos historiadores. Mas era uma figura super importante porque eles eram a autoridade máxima do grupo e eles não concordavam muito com o que Saulo estava fazendo aquilo que ele dizia. As suas reformas não eram bem aceitas porque estavam quebrando, digamos assim, alguns regimentos que já haviam sido estabelecidos. Observe quanto nós, Erich Fromm vai escrever um livro chamado Medo à Liberdade, onde ele diz isso, que nós queremos nos tornar livres, mas buscamos imediatamente algo que substitua o nosso guia anterior, nosso algoz anterior, porque é uma necessidade na alma humana ter esses referenciais de orientação. Então, por esse motivo, aqueles que estavam livres do poder do Sinédrio estavam agora presos a dogmas que eles mesmos estavam construindo, e muitos ainda resgatando as mesmas leis daquilo que os aprisionava, aquelas leis, aquele conjunto de leis que os aprisionava antes. Então foi contra isso que Saulo, de certa forma, teve os seus embates. Esses embates são relatados em Atos dos Apóstolos, esses conflitos estão nas cartas que Paulo escrevia, e por isso ele foi um personagem muito, muito forte, contundente, e desde o início a sua entrada foi assim muito questionada, porque diferente dos outros ele não conviveu com Jesus, né? Ele não teve nenhum convívio direto com Jesus, ele era um apóstolo que não teve o convívio, diferentemente dos demais. E isso fazia com que ele tivesse que se reafirmar o tempo inteiro nessa condição de ser um apóstolo, porque ele não era aceito, ele era apenas um mais que chegou depois, né? O que a gente pode pegar disso tudo, dessa história? Quantas são as pessoas novas que aparecem nos grupos e a gente não aceita? Quantos somos aqueles que resistimos à entrada dos novos porque eram pessoas de hábitos estranhos no passado e que agora, como assim ela veio a fazer parte de um núcleo duro de um regimento, de uma casa espírita, por exemplo?
Quanto nós nos fechamos para a inserção de vasos importantes e quantas pessoas já não transformaram a vida desses grupos religiosos à medida em que eles entraram. Quantos não foram aqueles que fizeram transformações profundas de uma forma positiva nos grupos que o aceitaram. Mas todos eles são inseridos com dificuldades sempre, porque nós temos essa resistência. Como assim vai mudar? Nós temos um lugar de conforto e ficamos tranquilos naquele lugar de conforto e a gente não admite que isso seja modificado e por isso a gente não quer que isso seja alterado. Então, Saulo enfrentou isso, né? O Paulo enfrentou isso e nós enfrentamos hoje ainda. Olha como a natureza humana em algumas coisas é estagnada, paralisada no tempo e no espaço, né? Então a gente vê, mas que absurdo, como assim não aceitar um homem desse? Mas vai lá naquela época, senta naquele banco lá e vê o cara que era o algoz, o perseguidor, agora se apresentando como o cordeiro. Não dá, gente. Para aquele tempo era difícil e hoje ainda. Por isso nós precisamos pensar que as nossas dissidências são modelos mentais que podem ser modificados. Que Paulo nos diz, tudo pode ser modificado. Se Paulo tivesse morrido, ao invés de ter tido uma cegueira, tivesse tido uma síncope, tivesse caído morto, fuzilado daquele cavalo, ninguém nunca ia ouvir de Paulo. Como assim uma pessoa que morreu na entrada de Damasco? Ninguém ia saber disso. Ele era um personagem menor, tornou-se maior depois que juntou-se ao Cristo. E isso fez com que ele fosse conhecido. O que isso me traz, basicamente, de impressão é que nós todos temos que pensar em Saulos convertidos como nós outros. Será que nós não somos vasos escolhidos e que estamos dormindo dos nossos modelos mentais aprisionantes? Será que nós não somos aqueles que ainda não despertamos e não tivemos o episódio de cair do cavalo? Porque Jesus dizia, eu vou mostrar a ele o que a pessoa passa quando se junta a mim, né? Como ele dizia a Salomé, sua tia, quando ela pedia lugares especiais para os seus filhos, ela dizia, eles estão dispostos a beber do cálice que eu hei de beber? Eu vou mostrar para ele o quanto é difícil seguir os passos deste que eu sou. Então, nesse conjunto, nós podemos trazer Saulo hoje, no dia de hoje, trazer o convertido, para poder pensar assim, como é que eu estou nessa situação, nessa estrada saulina, em que passo eu estou? Eu estou inoculado do vírus do dogmatismo, dos modelos mentais aprisionantes? Ou eu já estou inoculado de um fermento que está me empurrando para fora do meu modelo mental e que está abrindo possibilidades novas para as minhas vidas? A essa e as que virão. Saulo é um exemplo, como Buda é um exemplo, como Francisco de Assis é um exemplo, como Gandhi é um exemplo. E muitos outros que começaram sua vida de um jeito e terminaram de outro completamente diferente. Por isso eu gosto muito desse personagem. E agradeço a meu pai por ter me botado um nome de alguém tão, assim, aberto à possibilidade de mudança. É claro que eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma disposição, já fiz isso. Mesmo sem vontade, eu dizia que Paulo andou 10 mil quilômetros, é mais ou menos essa história nas suas 4 viagens. A primeira vez, chega cansa de ver. Ele começou a viajar em 45 e vai levar mais ou menos 20 anos viajando, a pé. E era uma atrás da outra, ele não parava, porque o seu trabalho era basicamente buscar dinheiro para a casa do caminho, trazer dinheiro para o grupo, e ele fazia isso então com muita determinação. Ele ia em busca desse dinheiro, desse apoio, fundar igrejas. Ele fazia isso com muita força, né? Com muita força. E os que o acompanhavam, é o caso de João Marcos, desistiam, Barnabé desistiam, e tinham que vir outros, né? Tinham que aparecer outros que o acompanhassem no seu ritmo. Ele era realmente muito forte. Em 45 até 48, 49, 3 anos da sua primeira viagem, ele inicia, a partir de Antioquia, ele vai para Chipre, né? E depois é lá em Pafos, na capital do Chipre, que ele vai fazer a conversão do Sérgio Paulo. Essa história, inclusive, era interessante, porque o Sérgio Paulo tinha um guia que era uma espécie de um taumaturgo, né, que fazia mágicas,
E Saulo desmoralizou esse homem. Ele ficou mudo diante de Saulo, e aí o Sérgio Paulo então se converte. Essa história, o Sérgio Paulo, inclusive, ele é trazido por Emmanuel em um outro contexto, que é aquela figura que ajudou Estevão, né, sem saber, a fugir, e depois Saulo se encontra com ele, Paulo se encontra com ele, e aí ele vai para Panfilha depois daí, né, depois de chegar em Pafos, ele vai para Panfilha. Aí Marcos o abandona, né? Marcos é sobrinho de Barnabé, leva meu sobrinho, menino. E aí João Marcos, que seria um evangelista, está ali abandonando ele, e Saulo ficou bem zangado com Marcos a respeito disso. E eles foram de novo para Antioquia da Pisídia. E aí, nessa história, depois disso aí, eles foram para Icônio, depois para Listra e Derbe. Em Listra acontece um fato extremamente interessante, porque ele está com Barnabé, e quando eles chegam na cidade, ele realiza um milagre lá, de curar um coxo. O rapaz está lá sentado e ele consegue curar. Quando o povo da cidade de Listra viu, ficou muito impressionado com isso e achou que ali existiam 2 deuses que estavam chegando. Os deuses do Olimpo estavam chegando ali, né? Barnabé e Paulo. E aí providenciam carroças, tinha até um templo direcionado a esses deuses, porque havia uma tradição de que eles teriam visitado a cidade de Listra antes, então montaram lá um negócio bonito lá para recebê-los, montaram carroças e enfeites e comida e tal, e Paulo dizendo, não, eu não sou. E teve um episódio, inclusive, sugestivo de uma moça que se apaixonou perdidamente por Paulo. Ela era noiva e o assunto ficou mal resolvido. E quando esse assunto se misturou a uma espécie de decepção dessa população em relação a eles não serem esses deuses, mais uma vez eles foram apedrejados, Paulo sofreu bastante, e eles saíram de lá corridos, né? Quase que são fuzilados, mortos, por conta justamente dessa decepção. Eles saíram da condição de deuses para a condição de proscritos em dias. Não, isso não é de surpresa, porque Jesus chegou em Jerusalém no início da semana, montado no animal, e as pessoas jogavam suas roupas na água para o animal de Jesus não pisar, não molhar suas patas. E quinta-feira da mesma semana, Jesus estava sendo condenado, e na sexta-feira está sendo julgado e sacrificado, a mando do mesmo povo que o recebeu. Então a gente vê que realmente nós somos muito volúveis nessa questão. Depois daí, eles voltam, né, pelo mesmo lugar que eles passaram, eles retornam, e aí eles vão começar a ter os problemas, que eu já falei, que são os problemas lá em relação à questão da cultura, questão dos gentios e a questão da circuncisão, que era uma discussão dogmática que estava em curso. E foi aí que começou, por volta aí do ano 50, né, a questão do chamado Primeiro Concílio de Jerusalém, que terminou aceitando a maneira como Paulo estava conduzindo o processo. Bom, a segunda viagem de Paulo, né, a primeira terminou em 48, 49, e a seguida ele já faz a sua segunda viagem, que vai durar mais 3 anos. Essa segunda viagem ele volta já acompanhado agora de Silas, né, ele vai para a Ásia Menor, ele atravessa a Síria, a Cilícia, passa por Derbe, passa por Listra, né, de novo, se junta a Timóteo nesse lugar. Ele passa por Icônio, por Antioquia da Pisídia, ele faz aquele mesmo trajeto, e daí ele vai para outros lugares, né? Vai para Troade, ele vai para Macedônia, por mar, né? E aí já está acompanhado por Lucas, né? Por Lucas já o acompanham nesse lugar. Nessas viagens, Paulo andava de cavalo, a pé e de barco, e naufragou muitas vezes, teve para morrer várias vezes, foi assaltado,
em determinados momentos ele foi apedrejado, foi lapidado, ao ponto de ser jogado no monturo Porto. Ele era jogado no monturo, no dia seguinte ele já estava todo arrebentado, mas fazendo suas pregações. E ele passa por Filipos, depois ele vai para Tessalônica, Bereia, né? Olha aí que coisa. Depois eles vão para Atenas. Lá em Atenas o negócio é diferente, porque Atenas é o berço da filosofia, e lá eles tiveram mais um pouco de dificuldade em trabalhar nesses aspectos. Então eles vão ter aí uma dificuldade moral. Paulo vai adoecer, ele começa a escrever cartas, ele já está ali, reencontra com aquele casal Áquila e Priscila que ele se encontrou no deserto quando ele foi para o seu refúgio inicial. Bom, aí ele vai para Jerusalém, e Antioquia da Síria é o seu processo. Na terceira viagem, né, então a gente vê que ele terminou em 52, no ano seguinte ele já começa a sua terceira viagem, que são 4 anos de viagem, né, que ele já vai de 53 a 57, 58, ele já está na sua viagem. E isso, de certa forma, é uma 57 a 58 a terceira viagem. E a quarta viagem, que vai acontecer entre 57 e 58, que vai ser a sua quarta viagem para a sua morte por volta de 62, 63, que é quando ele é decapitado em Roma, após todo o seu processo sobre o seu martírio. Ele foi preso e transferido para Roma, né? Ele não viajou, ele foi transferido para Roma para ser julgado lá, e aonde ele seria então, ele encontraria o seu destino final, foi justamente nesse lugar. São 10 mil quilômetros, gente, é muita coisa, é muito lugar para uma pessoa fazer. E aí vocês veem como é a força, né? A força, como diz assim, da fé, a força do poder interior que todos temos quando nós nos predispomos a fazer algo em nome de uma causa justa, de uma causa nobre. Por isso, amigos queridos, Saulo é para mim um exemplo não só do convertido, mas um exemplo de um ser humano convertido, porque ele tornou-se mais na medida em que ele entregou-se a Jesus. Entregar-se à possibilidade do novo e mostrar que o ser humano não é um livro vazio, que está determinado ou destinado a ser aquilo que foi desenhado de outrora, né, em fases anteriores da sua vida. Ao contrário, nós somos donos do nosso destino. A qualquer hora nós podemos mudar tudo, podemos tomar uma decisão e fazer eclodir em nós o fermento do reino divino, fazer sair para fora aquilo que estamos guardando há muito tempo na nossa alma, porque chega de cometer os mesmos erros. Está na hora de entendermos o que é o ser humano, quais são as suas capacidades, e fazermos valer aquilo que Jesus nos dizia: somos deuses. E se tivermos fé, podemos transformar caroços de mostarda em grandes árvores, podemos transpor montanhas, podemos fazer tudo o que quisermos. Basta entregar-se com sinceridade, com amor, com alegria e paz. Que essa paz esteja em vossos corações, que sigamos nela agora e para sempre. Que assim seja.